E aí, beleza? É véspera de Natal na cidade Angel Falls, uma pequena cidade onde a maioria dos empreendimentos imobiliários pertence a Henry Walters, um babaca egocêntrico que acha que é o dono da cidade. E David Carruthers é funcionário dele e é arrastado de sua família pelo seu chefe para tratar de negócios bem na véspera de Natal. Henry é um empresário ambicioso que deseja construir um luxuoso shopping sem se importar com marcos históricos da cidade, e ele só precisa comprar uma última propriedade para começar o tal shopping. E era justamente na casa de Rogers, um antigo amigo do pai de Henry, que disse que o Sr. Walters acreditava que seu filho verdadeiro era David, pois ele queria deixar os empreendimentos para ele. Mas como isso não era possível, ficou tudo para Henry. E o Sr. Rogers se recusou a vender a casa, pois está na família há gerações, e ele quer deixar para sua neta Carrie, que inclusive é a melhor amiga de Winnie Carruthers, a filha de David, e juntas naquela noite estavam indo para uma festa. Mais tarde, depois que todos saíram, Rogers ouve um barulho na porta e abre para encontrar um boneco de neve. De repente, um homem mascarado conhecido como Anjo salta pela neve e o ataca, cortando seu pescoço e matando Rogers naquele momento. Enquanto isso, Kara e Winnie chegam à festa juntos e depois de encontrar mais amigos, Kara tira muitas fotos e acena para Bernie, uma garota introvertida que está sentada sozinha, mas sua suposta amiga Darla a repreende por interagir com a esquisitona da turma e ninguém por ali gostava dela. O irmão de Winnie, Jimmy, também estava na festa e saiu para beijar seu namorado perto da floresta. Mas eles param quando houve um barulho entre as árvores e os rapazes decidem sair. O barulho foi feito pelo Anjo e Kara também encontra um local tranquilo para ficar com seu namorado, mas de repente ele vomita sangue. Quando ela se afasta, ele é atacado pelo Anjo por trás, que usa um bastão de doces enorme para matar o garoto. Gritando, Kara começa a correr, mas o Anjo a alcança. Ela tenta se defender, mas acaba ferida no braço, então o Anjo desaparece. Quando ela cai, ele começa a atacar novamente de baixo para cima da ponte, então Kara começa a correr para casa. Mas a porta infelizmente está fechada por dentro e a galera da festa só consegue olhar pela janela da porta, enquanto o Anjo aparece atrás dela e começa a esfaqueá-la de novo. Todos os adolescentes gritam e fogem em pânico, mas o Winnie corre para ajudar. No entanto, já é tarde demais, Karma já está morta e o Anjo vai para cima de Winnie agora. Ela ataca ele com a câmera bem no rosto e ela cai e quebra e sai correndo e tenta se esconder atrás de uma árvore. Mas o Anjo a encontra rapidamente e já queria matar a garota também. Mas ela foi salva pelo seu irmão Jimmy e uma luta se seguiu. Na sequência, os dois irmãos aproveitaram a chance para fugir, só que de novo o Anjo ataca Jimmy novamente e está prestes a matá-lo. Então Winnie pega os cabos de energia das luzes de Natal e eletrocuta o Anjo até a morte. Ele fica estirado no chão e ao retirar a máscara, descobre-se que é o Sr. Henry Walters, o magnata da cidade que estava matando as pessoas. Um ano depois, Jimmy está feliz trabalhando com David e eles se tornaram os corretores mais importantes da cidade agora. Mas Winnie ainda está em luto pela sua amiga Carrie, lidando com o fato de que matou uma pessoa. Para piorar, ela foi rejeitada pela universidade e todos na cidade, incluindo sua família, seguiram em frente, esqueceram a tal história e Winnie acredita que agora o espírito natalino é irritante. Quando está na rua, é confrontada pelo irmão de Henry, Buck Walters, que menciona sua necessidade de vingança, pelo que ela fez ao seu irmão e também sua família. Na hora da troca de presentes, Winnie fica decepcionada ao ver que sua família comprou um horrível conjunto de agasalho para ela, enquanto Jimmy ganhou sua própria caminhonete super cara. Ela explode de raiva e confronta seus pais, magoada pelo fato de agirem como se nada tivesse acontecido no último Natal. Mas de novo, a sua família a ignora e pedem para ela superar tudo isso. E o seu irmão ainda disse que se ela precisasse, poderia dar uma volta na sua caminhonete. Ela se senta para tomar alguma bebida com suas tias, mas recebe algumas mensagens do seu namorado Rob, que a convida para uma festa de Natal. Ela vai imediatamente depois de cumprimentar Bernie, que lembrou dela do último Natal, pois foi a única garota que falou com ela. Winnie procura Rob, que tem uma grande surpresa, pois ele estava traindo ela com Darla. Rob nem pede desculpas, pois segundo Darla, isso vem acontecendo há mais de um ano, e eles estão felizes por ela finalmente ter descoberto. Furiosa, Winnie deixa a festa e acaba em uma ponte e vê a aurora boreal no céu. Cansada de tudo, Winnie deseja
deseja nunca ter nascido, o que faz com que a aurora boreal desapareça e as luzes da cidade se apagam, e de repente na cidade tudo está estranhamente diferente. Confusa, ela olha ao redor e encontra uma pessoa que acabou de ser morta pelo anjo. Ela corre imediatamente e quebra a janela do carro do xerife para usar o rádio. E ela encontra Buck na sequência, que de alguma forma se tornou o novo xerife da cidade e não reconhece ela. Ela pergunta sobre o que aconteceu com o xerife anterior e Buck diz que ele foi morto há 1 ano pelo anjo. Aparentemente o anjo tem matado muitas pessoas desde então, e segundo as suas contas eram 25 ou 26 pessoas. Ainda mais confusa, Winnie quer revelar a identidade do anjo, mas nesse momento Henry Walters aparece, chega para mostrar o seu apoio a ela, pois acontece que ele agora é o novo prefeito da cidade e a trata como uma turista. Ela não diz nada sobre quem é o anjo e vai embora, e Henry começa a ter dúvidas sobre a garota. Quando ela chega à sua casa, ninguém a reconhece lá também. E para piorar, Jimmy está morto porque foi inevitável durante a última festa de Natal. Como ela nunca nasceu nessa realidade, não estava lá para impedir o anjo. Chateada, Winnie começa a correr pela cidade, percebendo que há um toque de recolher e grafites por toda parte. Desde que Henry se tornou prefeito, seu rosto está em toda parte. Ninguém está feliz morando aqui e ele finalmente construiu o shopping que tanto queria e era literalmente o dono da cidade. Depois ela vai à festa de Natal habitual dos adolescentes, mas dessa vez não é alegre. O lugar é escuro e todos estão consumindo entorpecentes ou se envolvendo em brigas e ninguém a reconhece ali também. Rob e Darla já estão juntos há 3 anos e são um casal extremamente feliz. Ela tenta falar com Bernie, mas nem ela a reconheceu. Winnie entra em uma sala e encontra o anuário do colégio. Porém, ao procurar sua foto, não encontra e percebe agora que realmente nunca existiu nessa realidade. Fora da casa, 2 adolescentes estão aproveitando seus cachimbos. Enquanto observam as luzes de Natal, depois que a garota entra, o anjo aproveita a oportunidade para aparecer com um machado e começa a perseguir o rapaz, e ele corre para um caminho bloqueado por um portão, e o anjo o atinge com um machado. O golpe não o mata e depois de uma certa briga, o rapaz não consegue voltar para a festa, porque a porta está trancada e ninguém ouve ele pela janela, e o anjo então o mata sem piedade e espalha sangue por toda a janela. Momentos depois, a garota sai novamente e grita ao encontrar apenas a cabeça dele na neve. Winnie assiste a TV e vê que mais assassinatos aconteceram na cidade e percebe que o prefeito está encobrindo tudo. E ela então critica todos que estão na festa, pois em tempos assim, ninguém está ligando para o que está acontecendo, e chama Bernie para sair com ela. Elas chegam à casa de Bernie e Winnie percebe que sua nova amiga tem rastreado os assassinatos do anjo. Winnie tenta explicar para Bernie que o anjo é Henry, que para a garota até faz sentido, pois ela aponta que todas as vítimas eram filhos de famílias com negócios na cidade. E o luto causou o declínio desses negócios e Henry aproveitou para ser dono de todos e agora comanda a cidade. No entanto, Bernie também não tem certeza se pode confiar na história maluca de Winnie e se pergunta se ela não é a assassina, pois ninguém sabe quem ela é, já pegando um canivete para se defender. Só que de repente o anjo quebra a janela. Então as garotas tentam fugir, mas ele aparece na porta e consegue agarrar Winnie, mas ela morde o braço dele e o empurra contra a mesa. Então as garotas escapam. Ao chegarem ao centro da cidade, Bernie diz que agora acredita em Winnie e também notam a aurora no céu, algo que Bernie explica que não seria possível ver dali, nem mesmo nessa estação do ano. Então não pode ser uma coincidência e Winnie realmente estava falando a verdade. Depois elas se escondem no cinema local, pois Bernie tem a chave, pois trabalha lá. As garotas se divertem assistindo um filme e acabam dando as mãos enquanto Winnie adormece no ombro de Bernie, deixando a garota feliz e esperançosa. Na manhã seguinte, Bernie chama Winnie para mostrar algo que encontrou, a lenda sobre a aurora boreal. E ela agora tem certeza que foi isso que trouxe Winnie para essa realidade. No entanto, também descobrem que está desaparecendo, o que significa que Winnie precisa voltar antes que aconteça ou ficará presa nessa realidade para sempre. A conclusão que chegam é que precisam matar o anjo novamente e precisarão da ajuda de alguém próximo a ele. Elas retornam à casa dela, mas David se recusa a conversar. Winnie então usa um segredo de família para convencer sua tia Gayle de uma história e consegue entrar, onde encontra David extremamente deprimido em seu escritório, pois ainda estava trabalhando para Harry. Desde que perdeu Jimmy, é como se tivesse perdido sua alma e não há alegria nele. Winnie então finge ser sua amiga que estudou com
com Jimmy e compartilha algumas histórias dele jogando, e consegue fazer David sorrir novamente. No entanto, quando ela tenta revelar que Henry Walters que o matou, David fica furioso, pois Henry é o seu melhor amigo e chefe, e expulsa Winnie de casa. E ao sair, Winnie fica horrorizada ao perceber que sua mãe é viciada e traz seu pai abertamente em casa com vários homens mais novos do que ela toda a semana. Porém, de repente, o anjo aparece novamente e mata a mãe e o amante no meio da cozinha, e as garotas e Gale correm imediatamente. Ao chegarem à escada, o anjo consegue cortar o braço de Bernie e o Winnie pega uma foto da parede e acerta o anjo, fazendo-o cair escada abaixo e desmaiar. Então Gale e Bernie passam cuidadosamente por cima dele para chegar à porta e o Winnie para pegar a faca. E em vez de matar o anjo, ela decide desmascará-lo primeiro e fica chocada ao descobrir que é David, o seu pai. Nesse momento, ele recupera a consciência, então o trio foge, porém ele não vai atrás, apenas fecha a porta. E mais tarde no cinema, o Winnie explica que viu algo estranho nos olhos de David, que indica que de alguma forma ele estava sendo controlado. Gale diz que ele está assim há 1 ano e o grupo percebe que a depressão dele permitiu que Henry o manipulasse de alguma forma e o fizesse continuar com seu trabalho sujo. O Winnie não tem escolha a não ser matar seu pai, então elas fazem um plano. Momentos depois, o letreiro do cinema tem uma mensagem para David e 3 bonecos foram colocados no assento como isca. Então alguém entra no cinema e Gale os impede com o extintor de incêndio, mas acaba sendo Robbie e Darla. Enquanto eles estão distraídos, Gale é morta pelo anjo que apareceu e a energia acaba no cinema. Como está tudo apagado, o Winnie começa a tirar fotos para usar o flash para ver o que está acontecendo e vê o anjo matando Darla e na sequência o seu namorado Robbie. Bernie consegue alcançar os interruptores de energia e os liga, e com isso Winnie pega um cabo de vassoura e acerta o anjo. Rapidamente ela se esconde na escada e quando o anjo pula sobre ela, ela o atinge no peito com o cabo de vassoura quebrado, matando assim finalmente o anjo, que com certeza era Dave, e as garotas voltam para a ponte. E após uma emocionante despedida de Bernie, Winnie deseja nascer novamente. No entanto, nada acontece e ela grita para Aurora, que muda suas cores para parecer mais agressiva. As garotas percebem que Henry ainda é uma ameaça para a cidade e o seu papel como prefeito é pura mentira, então ele deve ser morto também. Winnie e Bernie vão para o parque onde Henry está realizando um evento. Os moradores ficam olhando atentamente para ele e os seus olhos estão meio esverdeados, revelando que estão sob o controle de Henry. Henry anuncia que Buck pediu transferência para trabalhar em outra cidade, então o chama de traidor e travesso e o mata na frente de todo mundo. Em seguida, Buck é vestido como anjo e suspenso para a decoração de Natal. Winnie tenta fazer as pessoas acordarem e os guarda-costas de Henry levam as garotas para o palco, onde ele admite ter matado Jimmy para controlar David e com isso matar os pais de Bernie. As garotas perdem a paciência e começam a socar Henry, o que faz com que os moradores acordem. Quando Winnie chuta Henry para fora do palco, os moradores caem sobre ele. A esposa de Henry tenta atacar Winnie, mas ela se defende rapidamente e Bernie pega a faca, assustando os guarda-costas. Nesse momento, Henry sai da multidão e volta para o palco, onde tenta estrangular Winnie. No entanto, Bernie estava com a faca do assassino e mata ele de uma vez por todas ali no palco, e à medida que as pessoas voltam ao normal, a aurora começa a brilhar mais intensamente. E Winnie percebe que foi enviada aqui para ajudar Bernie a se vingar, então as garotas se beijam. Quando Winnie abre os olhos, ela está de volta à sua realidade, usando o horrível agasalho, mas ela nem liga. Ela corre para ver sua família e David revela que tem outro presente para ela, uma nova câmera. Winnie abraça todos muito feliz e diz que não foi aceita na universidade. Mas está tudo bem, pois ela diz que pertence àquela cidade. Depois ela corre para fora e vê Robbie e Darla na rua e diz que está tudo bem, eles pertencem um ao outro e está feliz por eles. Eventualmente, Winnie chega à casa de Bernie e as garotas ficam animadas ao perceber que ambas lembram da realidade da outra. Então se preparam para passar o Natal juntas como namoradas, terminando assim It's a Wonderful Knife, filme de slasher de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!